cômodos no momento de lazer, mas você precisa ficar atento, por isso convidamos aqui no Jornal de Rondônia o advogado Davi Medeiros para explicar quais são os seus direitos. Davi, muito bom dia, seja bem-vindo ao Jornal de Rondônia. Bom dia, Carol. Gostaria de dizer que é um prazer estar aqui com vocês e com a população do nosso estado, que acompanha o Jornal de Rondônia. Muito obrigada. Davi, já vou começar, mas vou começar com uma dúvida pessoal. A gente estava até conversando aqui nos bastidores do jornal em relação à comanda, Muitos estabelecimentos têm ali uma plaquinha, em caso de perda da comanda, tem que pagar tal valor, tal taxa. Isso pode? Então, não pode, porque normalmente essa multa pela perda de comanda, ela vem com um valor muito elevado. É obrigação do estabelecimento ter registrado o teu consumo. Então é muito necessário que as pessoas estejam atentas a essas práticas abusivas para que elas não acabem pagando muito mais do que realmente consumiram. É uma prática abusiva e realmente não pode. Em relação à cobrança mínima de consumação, Como que funciona? Também é permitido ou não? Também é considerado uma prática abusiva. Todas essas informações, elas precisam ser amplamente divulgadas antecipadamente para o cliente, para que ele possa realmente escolher em que estabelecimento ele quer usufruir daquele momento de lazer. Essa é uma prática abusiva e também é inadequada para o cliente. Sou obrigada a pagar cover? O cover depende. O cover, desde que ele esteja muito bem explicitado, desde a chegada do cliente, existe ali um informe de que aquele show vai ser cobrado à parte da consumação, ele pode ser cobrado. Se ele ficou implícito, não ficou tão bem divulgado de que seria cobrado o cover e o cliente é surpreendido no momento do pagamento, ele pode sim se recusar e estar diante de uma prática abusiva. Davi, em relação a esse informe, ele precisa ser o informe, porque às vezes o estabelecimento coloca uma plaquinha bem pequenininha ali no caixa na hora que a gente vai pagar, Então, às vezes a gente não consegue ter noção disso. Esse informe tem algum critério? Tem que ser uma placa grande? Como que o garçom tem que falar na hora que a pessoa sentar na mesa? Tem algum modelo? Ele precisa estar bem explicitado, de preferência de uma forma muito visível para o cliente na chegada, no momento de entrada. Então é muito necessário que, em caso de se você identificou de repente que teve uma divulgação muito discreta, no sentido de influenciar, de obrigar até o consumidor a ter que pagar só na hora ou descobrir só na hora, eu sempre digo, tire foto, gere comprovações para que a gente possa fazer uma avaliação de caso a caso, porque a depender da situação você pode sim estar diante de uma prática abusiva. Davi, cheguei no estabelecimento, o cantor estava tocando a última música, eu tenho que pagar? Se tiver bem explicitado, provavelmente você vai ter que pagar, porque faz parte da programação daquele evento e já estava bem informado de que teria o show à parte. Agora, se não, realmente você vai chegar e falar assim, olha, não tive ciência de que esse show seria pago, ao meu ver, eu achava que estava ali, de repente, à disposição por cortesia da casa, e aí você pode questionar o pagamento desse cover. Em relação à taxa de serviço, taxa do garçom, sou obrigada a pagar? Ou o estabelecimento também tem que informar? Taxa de garçom, ela é opcional, mesmo diante do informe, mesmo que esteja informado que existe a taxa do garçom, ela é opcional. Existem algumas ressalvas diante da CLT, mas é situação trabalhista entre o funcionário e o contratante. A gorjeta da qual a gente se refere, que é a opcional, ela no final deve ser sempre informada para o cliente que ele paga se ele quiser. Hoje em dia nós já temos bastante estabelecimentos aqui do estado que sempre informam, olha, existe essa taxa do garçom, mas ela é opcional. E eles falam a porcentagem, Às vezes até pedem, inclusive, para passar numa máquina diferente. Então, gera opcionalidade para o cliente. Sempre precisa ser muito respeitada a autonomia e o conhecimento do consumidor naquele atendimento. Ainda falando desses momentos de lazer, em relação ao cinema, Tem muitas dúvidas em posso entrar com lanche, não posso entrar, sou obrigada a comprar ali no cinema, como que funciona? É interessante falar disso, que as pessoas têm muita dúvida mesmo em questão do cinema. No caso de cinema, gente, é totalmente permitido, que vocês levem o próprio lanche, que vocês possam levar lanches que não sejam o comprado lá no estabelecimento. Inclusive, caso haja alguma proibição desse consumo de lanches que tenham sido comprados fora do cinema, isso configura a venda casada. A venda casada é considerada uma prática abusiva pelo Código de Defesa do Consumidor e a pessoa precisa gerar registro disso caso tenha se deparado com essa situação, mas não existe nenhuma vedação, não. A pessoa, o consumidor realmente pode levar o próprio lanche.
Davi, em relação a shows, tive inclusive recente amigos que passaram por isso, shows que foram cancelados, adiados, qual que é o meu direito? Então, shows cancelados, uma coisa muito importante que a gente precisa verificar é se a divulgação do cancelamento foi feita no mesmo formato em que o show foi divulgado. Então, se o show foi amplamente divulgado em sites, rádio, TV, o cancelamento precisa ser divulgado da mesma forma. Após o cancelamento ou adiamento desse show, deve ser aberto um prazo de 30 dias para que você solicite o reembolso dessa compra. Realmente você não pode perder o valor porque o show foi cancelado. A depender de cada situação, se você teve outros gastos em questão de remarcação também, em alguns casos, se o cliente concordar, a empresa pode deixar isso como um crédito para um próximo show, mas isso precisa ser acordado com o consumidor. Em regra, a devolução deve ser feita. Davi, essa era a minha próxima pergunta. Se o show foi adiado ali várias vezes, eu falei, não quero mais ir, desisto, a quem eu recorro? Você deve primeiramente solicitar para a empresa que foi a que criou o show, a que está divulgando o show, solicitar essa devolução do valor, e caso eles se neguem por ter havido uma remarcação, você gera essa comprovação dizendo que você não tem disponibilidade para aquela data, e com essa comprovação você pode procurar um advogado, defensoria pública ou até mesmo o PROCON da sua cidade. Davi, muito obrigada pelas dicas aqui no Jornal de Rondônia, principalmente nessa sexta-feira, que o nosso público vai aí curtir o final de semana. Muito obrigada. De nada, fico à disposição. Peço que sigam nas redes sociais, ADV Davi Medeiros, e fico à disposição para o que precisarem. Valeu, obrigada. Obrigado. Ainda falando sobre